Olá, pessoal. Muito boa noite. Estamos falando aqui diretamente do escritório da Redpoint em São Paulo para essa live, os maiores desafios da gestão financeira no agronegócio e como superá-los. Preparamos essa live para trazer tranquilidade, agilidade e segurança para você que é um decisor no mercado de soja, grãos e óleos vegetais. Bom, pessoal, para isso eu estou aqui hoje com uma turma muito especial, Marcelo Lacerda e João Almeida. Marcelo, pode se apresentar, por favor? Claro. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos aí que estão conosco nessa live, guardando um pouquinho do seu tempo, dedicando ele para dividir essa terça-feira com a gente aqui. Como o João falou, meu nome é Marcelo Lacerda, eu sou responsável pela operação de vendas das Américas aqui na Redpoint Global Markets. Então, toda a operação que a gente tem nos Estados Unidos e também Sul América fica sobre a minha responsabilidade. Eu estou nesse projeto já há 6 anos, antes disso trabalhei em mesa de banco focado no agro e também na Louis Dreyfus Commodities um tempo. Tenho aí uma vasta experiência nesse universo de commodities e vai ser um prazer poder dividir um pouquinho desse meu conhecimento que eu tenho com vocês aqui na live de hoje. Fala, pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje. João Paes de Almeida por aqui, CEO e fundador da JPacta. JPacta, uma rede de conselheiros de negócios para negócios expostos a commodity. Um prazer a gente estar começando essa parceria com o grupo da Redpoint Hub também, acompanhando essas trilhas de formação, essas trilhas de desenvolvimento. Hoje a gente vai ter oportunidade aqui de ter um sabor, né, do que está sendo preparado, o que já existe dentro da Redpoint Hub, mas mais do que isso, o que a gente vai ver em breve nessa formação que acontece aí no final do mês de maio. Então, indo um pouco do que esperar para hoje, né? Hoje a gente tem pouco tempo, tá? Mas é um tempo que a gente gostaria de compartilhar com vocês um pouco das melhores práticas desse processo decisório de gerenciamento de risco de commodities agrícolas, né? Uma das primeiras coisas que a gente quer fazer é passar por essa análise de cenário global, como é que são as relações entre o S&D, entre a oferta e demanda, fatores macroeconômicos disso. Segunda parte, esse entendimento do impacto na formação de preços, o que realmente é levado em consideração ali. Para quem já tem um pouco mais de experiência, eu acho que é a oportunidade da gente escutar um pouco mais do mesmo, mas também se fazer algumas perguntas de o que realmente vale a pena a gente checar um pouco o entendimento sobre isso. E para quem está começando também nesse universo, acho que tem gente muito experiente aqui também que consegue passar um pouco de experiência para vocês sobre como fazer isso, né? Em terceiro lugar, a ideia é passar também por como é essa execução da gestão de risco, né? O que existem como práticas, quais são as combinações de instrumentos que existem e muito mais. Então, de novo, nesse estudo de caso de hoje, a gente vai fazer um exemplo real no mercado de grãos, no mercado de soja, tá? Durante o treinamento a gente vai ter muito mais coisa, mas aí a gente deixa para o dia do treinamento, né? João, deixa eu parar você um pouquinho aqui. Antes da gente começar o estudo de caso, queria falar um pouco sobre exatamente esse programa educacional que o João já mencionou, mas que eu vou falar um pouco agora porque ele traz condições especiais para você que está aqui hoje nos acompanhando, nos prestigiando. E é sobre isso que eu queria falar. Para você que é produtor rural, para você que é trader, um gestor financeiro dentro de uma indústria que tem operação exposta a mercado, pessoas que atuam em corretoras, distribuidoras, cooperativas, todos vocês que têm essa preocupação em gerir uma operação que tem exposição ao mercado, que precisa acompanhar o mercado, precisa acompanhar a volatilidade de preços, precisa acompanhar a volatilidade de câmbio, porque isso impacta diretamente no seu P&L, nós preparamos um programa que vai se iniciar no dia 26 de maio, especialmente para você, onde nós vamos trazer em profundidade todos esses tópicos que o João mencionou aqui. A gente vai falar sobre exposição ao mercado, a gente vai falar sobre análise de mercado, a gente vai falar sobre curva de preços, a gente vai falar sobre P&L, a gente vai falar sobre aonde encontrar dados confiáveis, aonde encontrar informações relevantes e fáceis de serem encontradas e, principalmente, a gente vai falar sobre estratégia de gerenciamento de risco. A gente vai falar sobre estratégia de gerenciamento de risco
usando ferramentas listadas, usando ferramentas de balcão. Então, pessoal, para você que busca tranquilidade na hora de tomar decisão, você que busca facilidade na hora de encontrar dados confiáveis e seguros, você que busca agilidade no seu processo decisório, na gestão de uma operação exposta ao mercado, esse treinamento é para você. E olha só quem vai estar com a gente lá. A gente vai ter o pessoal da CMI, a gente vai ter o diretor comercial da CMI, o Gustavo, a gente vai ter o Tarso Veloso, gerente de produto da CMI, a gente vai ter o João Almeida, a gente vai ter o Marcelo Lacerda, a gente vai ter a nossa equipe de inteligência de mercado, a Thaís Italiani, a gente vai ter o Luiz Roque, além de pessoas que vão aparecer de surpresa, ou seja, a gente ainda vai ter convidados que vão aparecer de surpresa para abrilhantar ainda mais o nosso programa. E olha só, pessoal, a gente vai passar por todos esses pontos que eu mencionei, a gente vai falar sobre exposição ao mercado, encontrar informações confiáveis, aonde, como encontrar e como analisar essas informações para a tomada de decisão da sua operação de soja, da sua operação de óleos vegetais, que é exposta ao mercado e que sofre influência da volatilidade de preços. Então não se esqueça, pessoal, no dia 26, 27 e 28 de maio, você tem um encontro online, ao vivo, com João, com o Marcelo, comigo, com a Thaís, com o Tarso da CMI, com o Gustavo, que eles vão estar com vocês das 6h30 da tarde às 9h30, online, ao vivo, com interação, nos dias 26, 27 e 28 de maio. E no dia 29 de maio você vai vir nos encontrar aqui em São Paulo em um painel de discussões que vai ser feito no espaço de eventos, onde você vai poder interagir pessoalmente com essa turma, vai poder trazer as suas dúvidas, trazer as suas aflições, trazer as suas questões no que tange à gestão de risco da sua operação, e essa turma vai te ajudar. É turma que já conhece processo de gerenciamento de risco, já está habituada com esse método para gestão de risco de forma segura e rápida há muito tempo. Então, pessoal, no dia 29, esteja pronto para vir nos encontrar aqui em São Paulo, no Espaço Surubim, para um encontro onde a gente vai ter painel de discussões, a gente vai ter coquetel, troca de cartões, networking e entrega de certificados. Ou seja, pessoal, é um programa completo. É um programa completo de 3 dias de lives e um dia presencial. Além disso, você ainda ganha 3 meses de acesso ao Redpoint Hub. Ou seja, o Redpoint Hub, pessoal, ele é um hub onde você encontra relatórios atualizados semanalmente, alguns até diariamente, sobre operações expostas de commodities, né? Ou seja, a gente tem relatórios sobre o mercado de soja, relatórios sobre o mercado de óleos vegetais, que são os temas que nós vamos tratar na nossa live e também no nosso treinamento, agora no final de maio, além de outros relatórios e análises de mercado que são atualizados constantemente e muito fáceis de serem acessados. A gente tem também no Redpoint Hub formações específicas por commodities. A gente tem trilhas de formação em grãos, trilhas de formação em açúcar, trilhas de formação em café, ou seja, você tem um pacote completo de conteúdos que te possibilitam aprender e executar as suas operações de mercado. Pessoal, e por fim, antes da gente começar o nosso estudo de caso, eu queria dar uma noção para vocês de quanto custa esse programa de formação educacional. A gente tem mais de 12 horas de interação com executivos sêniores, como o Marcelo, como o João, ao longo desse programa. Se a gente for ver no mercado quanto custa 1 hora de interação com um executivo desse nível, a gente está falando aí por volta de R$ 1.500 por hora. Então a gente tem mais de 12 horas de interação direta, sendo 3 dias via live e um dia pessoalmente com essa turma. Além disso, a gente vai ter 3 meses de acesso ao Redpoint Hub, já incluído no pacote. 3 meses de acesso. E além disso, a gente tem também o coquetel para networking e troca de cartões e certificados. A gente tem, se a gente for ver, pessoal, quanto custa este programa, considerando todas as informações que eu falei para vocês, só o Redpoint Hub custa R$ 2.000 por mês. 1 hora de interação com esses profissionais custa, na média, R$ 1.500. Fazendo a soma, a gente chega num valor de R$ 24.000. Esse programa vai ser oferecido para você por R$ 3.760. Mas, presta atenção agora, gente. Quem estiver participando dessa live, e ó, essa promoção acaba ao final da live, vai poder comprar esse programa por R$ 1.500 divididos em 12 vezes. Gente, é de graça. Pelo nível de conteúdo que vocês vão encontrar aqui, é de graça. Como vocês vão fazer isso? Acessando
o QR Code que vocês estão vendo aí na tela e usando o código LIVE como código código promocional. Gente, essa promoção é até o final da live e são só 20 vagas. Ainda mais claro, esse é o momento fique esperto da live. Né? Exatamente. Para quem entrou na live cedo, para quem honrou o horário aí da live, de novo, prestem atenção, tirem foto desse QR Code. Se não é para você, é para alguém do seu time, tá? Esse é o QR Code que dá acesso a essa promoção. Mas, de novo, vamos passar pelo estudo de caso também para a turma ter um sabor do que vem Sim, por aí. Né? Agora vamos nos aprofundar no conteúdo para vocês verem a qualidade do conteúdo que a gente vai trazer para vocês no nosso programa de formação educacional. Pessoal, vamos compartilhar com vocês aí no chat também o material que a gente está trabalhando aqui hoje para vocês poderem ter também a possibilidade de acompanhar aí os conteúdos à medida que a gente for avançando por aqui. Marcelo, com você, podemos começar o nosso estudo de caso? Vamos lá, João. Então é o seguinte, pessoal, quando a gente vai fazer o nosso estudo de caso, é sempre importante a gente ter uma certa noção, a gente se situar o que está acontecendo no mercado do ponto de vista fundamentalista, né? Então, toda vez que a gente vai pensar em estratégias, toda vez que a gente vai tomar uma decisão de gestão de risco, a gente tem que entender e se situar um pouco em relação não só ao fundamento da commodity em si, mas também o fundamento macroeconômico, que é o que rege, é o que está em torno da precificação das commodities, tá? Aqui a gente trouxe, como o João falou, de uma forma bem resumida, tá? Até por causa do tempo que a gente tem. Então a ideia é a gente passar um pouquinho dessa ideia de fundamentos de mercado, eu vou falar um pouquinho, o João vai falar um pouquinho, e depois a gente vai entrar no estudo de caso propriamente dito, onde a gente vai fazer um exemplo dentre muitos exemplos que existem de tomada de decisão dentro da decisão de gestão de risco, tá? Então aqui falando um pouquinho sobre os fundamentos hoje, não tem como a gente não mencionar um dos maiores agentes de volatilidade no mercado hoje, né? A recente eleição do presidente americano Donald Trump traz junto com ela bastante volatilidade a esse mercado. Volatilidade, a gente pode entender isso como um problema ou a gente pode entender isso como uma oportunidade. Depende muito de quão preparado a gente está para esse momento e como a gente lida com as cartas que estão na mesa, né, por assim dizer. Então, dentro dessa guerra comercial, existe toda essa questão das tarifas do Donald Trump, né? Então, quem está acompanhando o mercado mais de perto sabe que existem essas tarifas que estão sendo impostas sobre a China, algumas tarifas que estão sendo discutidas sobre a União Europeia, alguns países que o próprio Estados Unidos já voltou atrás, que é o México, o Canadá, que são vizinhos, e como isso vem afetando o cenário de uma forma geral, né? Então, recentemente teve essa trégua de 90 dias sobre as tarifas da China, depois os Estados Unidos voltou atrás, tirou as tarifações sobre produtos que são importantes aí para os Estados Unidos do ponto de vista de computação, né, microchips e etc. E como que isso pode influenciar o nosso cenário agro, tá? Voltando aqui para a soja e para o nosso mundo. Como que isso vai efetivamente trazer oportunidades ou até mesmo desafios, né? Então, quando a gente fala de preço de commodities, quando a gente está precificando uma commodity, a gente está fazendo trade, né? Existem 3 fatores principais que eles são os fatores que são os drivers, né? Que vão movimentar o preço, que vão compor o preço final da commodity ou flat price, como a gente chama, tá? Então a Bolsa de Chicago é um desses componentes, o câmbio é outro componente e o basis, né? Ou prêmio, a gente chama de outro componente, tá? O basis ele vai influenciar, ele é influenciado por uma série de coisas, o câmbio muito mais, são fatores macroeconômicos, super difícil da gente ter uma previsão correta sobre o câmbio, né? A gente até brinca no mercado financeiro que previsão de câmbio serve para deixar economista um pouco mais humilde, né? Porque é difícil acertar previsão de câmbio, né? E a Bolsa de Chicago também é uma cotação que também é muito difícil, né? São forças que sofrem influência de uma série de fatores a todo momento, então é bem complicado da gente entender e interpretar isso, né? Então, quais são esses fatores que vão afetar aí a Bolsa de Chicago? A gente tem oferta e demanda do produto nos Estados Unidos e no mundo, condições macroeconômicas estadunidenses, principalmente globais,
e também as movimentações de outros mercados agrícolas ou ativos, tá? Pensando nisso, a gente traz um pouquinho aqui, bem rápido, para a gente não perder tempo, um dos pontos chaves quando a gente fala em análise fundamentalista, tá? Quando a gente está pensando em fundamentos, uma das coisas que é super importante é o que a gente chama de relação estoque-uso. Na última linha ali, do lado esquerdo, vocês podem entender o que eu estou falando, tá? Essa relação estoque-uso, ela é muito importante na definição de preço. Nada mais é do que o estoque que existe de um produto e quanto desse produto que se usa. Então é uma relação que ela traduz aí a relação oferta e demanda de um produto, tá? Basicamente, sem entrar em muitos detalhes, eu gostaria de chamar a atenção para vocês dos pontos que estão coloridos ali, tá? Então, a gente está falando de produção, de exportação e de esmagamento. Então, basicamente, oferta e demanda de novo aqui, como a gente falava, tá? Esse ano, os Estados Unidos deve ter um crescimento, tá? Das exportações e de esmagamento, mas apesar disso, os estoques ainda devem crescer. Isso por causa dessa guerra comercial que a gente vem falando, tá? Isso ainda não está na conta, então se você olhar esse balanço ainda não está na conta, mas mesmo assim a gente ainda vê uma relação de oferta e demanda um pouco maior esse ano para a soja americana, tá? E aí, de novo, quem forma preço da cotação da Bolsa de Chicago é essa oferta e demanda estadunidense, principalmente, tá? Tem a relação global também, mas mais focado nos Estados Unidos. Quando a gente olha esse gráfico do lado direito, ele é basicamente uma regressão, onde a gente traz de uma forma simplista aqui uma ideia de, em relação ao estoque uso que foi observado em todos os vencimentos de relatório do USDA, aonde estava o preço da soja naquele dia. Então, para uma relação ali próxima a 10%, 9%, que é o que a gente está vendo no gráfico, o preço oscila em torno de 10 a 11 dólares ali, podendo chegar até os 9, onde está aquele quadrado vermelho. Isso traz para a gente uma ideia, de novo, de uma forma bem simplista, que a gente entende que hoje a cotação do preço de Chicago está dentro desse range, né, esperado aqui para os preços, tá? Quando a gente fala ainda na análise fundamentalista, um dos pontos muito interessantes e necessários de se avaliar e de se estudar são as vendas e as exportações dos Estados Unidos. Então a gente estava falando um pouco sobre o balanço, a produção, o consumo, o esmagamento. A gente tem que analisar sempre também a exportação dos Estados Unidos, tá? Esse ano o ritmo é bom, então a soja segue um ritmo de exportação bom nos Estados Unidos, mas existem ainda muitas entregas em aberto, tá? O que significa isso? Existem as vendas foram efetuadas, mas existe uma diferença e um gap de tempo entre o que foi vendido e o que foi efetivamente embarcado, tá? Isso porque quem está no mercado de commodities, no mercado físico, sabe que existem distratos, né, desse mercado que são comumente chamados de washout no mercado. Então, esse efeito da guerra comercial, né, e aí a gente traz isso aqui, ele pode afetar dependendo do desenrolar da situação, esses embarques da soja, tá? Então, não necessariamente o que foi vendido, o que foi comprometido vai ser entregue. Então, se não existir esse embarque, o efeito direto disso é um aumento no estoque e, consequentemente, uma queda nos preços, tá? Também falando em demanda, não tem como não falar dos chineses, né? Os maiores consumidores de soja são os chineses, não só da soja americana, mas principalmente da soja brasileira, tá? E hoje o cenário que a gente vê é que o ritmo de esmagamento ele está num ritmo muito bom na China, em torno de 103 a 105 milhões de toneladas, tá? Segundo o último ASE de março, que foi o relatório publicado pelo USDA. E a tendência é de maior concentração de compras no Brasil. Então, do lado esquerdo, a gente vê margens positivas em laranja para o ano de 24 e 25, e o que a gente vê é que, por consequência disso, e uma não compra de soja americana, você vê um declínio no estoque de soja nos portos chineses, tá? Isso porque existe uma demanda forte por farelo na China, então o rebanho chinês hoje ele é um rebanho estável, tá? Diferentemente dos últimos 2 anos. Ele é um rebanho estável, é um rebanho que permite a criação de suínos hoje, permite uma margem, o que é interessante. Isso puxa o consumo de ração puxa o consumo de farelo,
e como você tem um ritmo desacelerado de embarques de soja americana para os Estados Unidos, e esses navios brasileiros que embarcaram ainda não chegaram na China, você tem esse declínio dos estoques nos portos, tá? Isso é relevante, é importante para a gente dentro de toda essa análise de oferta e demanda. E aí, essa provável aumento de demanda chinesa pode trazer força para os preços no segundo semestre aqui no Brasil, porém há espaço aí para correções no curto prazo. Tá? E aí, importante, estamos falando aqui agora de preço Brasil, base Rondonópolis, no Mato Grosso. Esse preço, ele tem aquela influência do basis local, tem influência de Chicago e de dólar, tá? Não é só aqui o preço de Chicago, como a gente vinha falando nos últimos slides. A grande oferta sul-americana ainda é um fator limitante para Chicago, então a gente falava, né, da importância e da relevância da oferta e demanda americana para a formação do preço em Chicago, mas a gente também não pode deixar de avaliar e de considerar também essa oferta sul-americana no mercado, principalmente Brasil e Argentina, que são dois grandes produtores de soja, né? A gente tem hoje o Paraguai com uma representatividade relativamente interessante, mas Brasil e Argentina aí de longe se somando o maior produtor de soja, né? Então essa grande oferta da safra sul-americana, ela é um fator limitante para Chicago, tá? E aí somado à guerra comercial dos Estados Unidos com a China, pode trazer pressão adicional para os preços em Chicago, tá? Então vale a pena a gente ficar de olho nisso. Obviamente agora a gente está passando por um período, para quem já está no mercado há muito tempo, o João sabe do que eu estou falando, é o weather market, né, que a gente chama, que é um período de naturalmente um aumento da volatilidade, que é um período onde basicamente os traders no mercado eles estão sempre de olho no efeito que o clima tem, tanto no plantio, quanto daqui a pouco no enchimento de grãos, quanto na capacidade de colheita, no ritmo, né, de plantio, na qualidade da lavoura de forma geral, que vai ter um impacto direto na oferta do produto, tá? Então, esse período agora é um período super interessante, de grandes oportunidades para quem sabe como manejar e como trabalhar com todos os componentes que estão no mercado. Aqui a gente traz, para encerrar, também a relevância dos fundos, né? Então aqui a gente trouxe um pouquinho da posição dos fundos de soja, a posição no farelo e a posição no óleo, que a gente chama de complexo da soja. Então a gente vê que os fundos estão quase ali em laranja, estão zerados na posição, eles vinham trabalhando vendidos, né? O que significa que os fundos estavam apostando numa queda de preço para a soja, continuam ainda vendido no farelo, mas percebe-se ali uma movimentação nas últimas semanas, principalmente no mês de abril, de reversão dessa tendência, e toda vez, por que a gente estuda os fundos, tá, pessoal? Toda vez que os fundos têm esses movimentos de reversão de tendência, eles têm um poder de fogo, por assim dizer, muito grande. Eles têm uma capacidade de influenciar as cotações por causa do grande poder de capital que eles têm. Então, se os fundos revertem uma posição vendida, por exemplo, o que você vai ver naturalmente nesse dia é um pregão de alta, muitas vezes com bastante volatilidade, uma alta grande, uma alta forte. E para os fundos reverterem essas posições, eles estão sempre olhando esses fatores que vão compor uma análise fundamentalista, tá? E aí também a gente traz aqui um pouquinho da visão do óleo, os fundos hoje numa posição neutra, tá? Eu falei um pouco aqui da parte fundamentalista, né, que a gente vai usar quando a gente faz o estudo, de novo, de uma forma bem simplista, bem superficial, só para que a gente entenda o contexto como um todo. João, acho que se você puder falar um pouquinho para a gente cenário brasileiro, formação de preço, vai ser bacana Claro. para compor. E, de novo, gente, se você está começando nesse mercado e não entendeu nada que o Marcelo falou até agora, o QR Code está aí na tela, né, para você conhecer um pouco mais da proposta de valor dessa formação que a Redpoint está fazendo. De novo, lembrando, né, a condição comercial desta live, ela dura até a finalização desta live. Então, se você não estava aqui no início, está vendo esse QR Code ali do lado direito, aproveita, ele não aparece em todo slide. Então, de novo, esse é o momento, fique esperto, número 2, né, dessa live. Mas
nesta linha de análise global, cenário local e as estratégias que existem, né, para mitigar essa formação ou mitigar esse risco, vamos falar um pouquinho sobre a tríade ali, né? O Marcelo ele acabou de falar muito sobre o que acontece em Chicago, né? Muitas das coisas que tocam Chicago, a gente sempre tem que levar em consideração também qual é que é o efeito local. E muitas vezes elas não coincidem, né? Muitas vezes, inclusive, são antagônicas. Enquanto Chicago está subindo, às vezes por um efeito cambial, a gente está tendo uma redução daqueles valores de bases. Quando nos Estados Unidos a gente tem superávit, aqui a gente às vezes está tendo um déficit. Então, os fatores que influenciam isso na formação do preço local, o basis, que já traiu grandes traders, já pegou no contrapé grandes tradings, ele serve exatamente desse ajuste, do ajuste para a realidade local. Então, a oferta e demanda local é absolutamente importante, né, nesse contexto. No segundo momento, o basis, ele traz um cheque de realidade também, né, para a realidade de custos, para a realidade de formação de preço, tanto para o produtor rural quanto para a indústria processadora, onde ali que se compõe. Chicago pode estar super valorizado ou super desvalorizado, mas se existem custos de fretes, impostos, despesas locais, essa é a hora que o mercado ele dá um jeito de se ajustar e fazer valer o seu dinheiro, né? E por fim, de novo, o basis, ele é a resultante de toda uma componente para o que lado for o preço internacional, a hora que a gente fala de moeda local no Brasil, a hora que a gente fala de realidade de oferta e demanda e ajuste de preços no Brasil, é ali que estoura a corda, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre basis, que eu acho que vale. O que tem acontecido aqui? Realidade brasileira, se você é dessa indústria, ótimo. Se você não é dessa indústria, um pouco de história recente. Safra brasileira atual, ela começou com o mercado muito afetado por clima. Paraná saiu na frente. Mato Grosso do Sul estavam muito chuvosos, né? Plantio atrasado. Então, se você vê ali a curva do lado esquerdo, né, o gráfico do lado esquerdo aí de ritmo de plantio, 24, 25 saiu bem atrás, né, dos últimos anos, não tão atrás quanto alguns anos que a gente já teve muito mais sofrido, mas no meio dessa curva você vê que o Brasil ele realmente é uma máquina de commodity, a gente tem muita capacidade, a gente volta a recuperar esse ritmo. E aí isso acaba tendo um impacto suavizado dentro do ritmo de colheita, onde, quando a gente vem para esse ano, a partir de fevereiro, março, o Brasil que começou um pouquinho mais tarde, ele acelera muito a sua curva de colheita, passa até e tem um ritmo muito favorável nessa relação do final do ano. Então, de novo, um pouco aqui do que a gente falou sobre impactos de oferta e demanda e como que elas se traduzem para cá. Além disso, outros fatores que se levam muito em consideração e que a gente vai abordar nessa formação também, line-ups de exportação, né? Então, desde o 20 de janeiro, inauguração do governo Trump, toda a discussão sobre tarifas e tudo mais, já existia um temor do que seria o papel da América do Sul, o que seria inicialmente o papel do Brasil, depois o papel da Argentina, no fluxo global de commodities, principalmente na soja. Janeiro e fevereiro, esse line-up de exportação 24, 25, ele não teve grandes surpresas, mas você vê que março e abril a gente está rodando aí na casa de 5%, 8% acima do ano passado, e maio também não está deixando nada a desejar, né? Quem acompanhou aí a venda, inclusive, dos últimos 15 dias, a gente teve noites aí muito bem negociadas de soja grão no Brasil, e isso daí também vai formando cenários de exportações muito recordes. Novamente, lembra que o estoque estava curto lá na China, muito provavelmente esses embarques de março e abril já estão começando a encher esses estoques por lá, né? Não só a China, mas outros destinos, mas já a gente vai ver essa pressão. Forças locais, né? Hoje é dia 6 de maio, está rolando uma reunião do Copom hoje. Quando a gente fez esse slide, a Selic ainda estava em 14,25, que indica
que na saída dessa live aqui a gente já vai ter algum tipo de cheiro diferente, mas no Boletim Focus, no início dessa semana, né, consenso dos economistas apontam que a gente vai para uma Selic de 14,75%. Se falando muito de 14,75% é o máximo que a gente vai ver até o final do ano. Até a semana passada, 15% era um número que estava sendo discutido. Então, novamente, pressões distintas formam o preço local. Nem sempre Chicago é o principal driver que a gente tem por aqui. E aí, a gente estoura no Basis. Basis, novamente, uma resultante, né? Basis é a composição de tudo isso, todas essas intenções, todas essas forças, e elas acabam estourando e precificando esse Basis onde? O que a gente está vendo esse ano, né? Nesse momento, a gente tem safra recorde, a gente tem um Brasil impulsionado por uma situação internacional norte-americana de tarifas, a gente tem um Brasil que quem tem aí mais décadas de vida, né, a gente sonhou em ser ou a gente nunca imaginou ser, que é esse paraíso de estabilidade para o mundo, né, estabilidade econômica, estabilidade política, em que quando os Estados Unidos, ou enquanto os Estados Unidos eles estão tremendo e fazendo o mundo tremer, o Brasil está estável, o Brasil está lá, o Brasil produziu e o Brasil está à disposição do mercado asiático para comprar. Então, o que tem acontecido aqui? Apesar dos movimentos de Chicago, o Basis brasileiro tem se valorizado, porque a demanda está vindo para cá. A gente tem muita soja, mas a gente tem mais demanda ainda. Então, novamente, a gente não está nos picos, né, nos máximos desse Basis históricos, mas estamos acima das médias aí dos últimos anos e muito acima do que foi 2024. Então, novamente, Chicago é importante, mas se você opera isso daqui, é exatamente no Basis que você também toma uma posição muito relevante, né? E aí dominar essas pernas, dominar o que são essas equações, isso faz com que a gente comece a gerenciar esse risco de uma maneira muito apropriada. E, novamente, você que é especialista, né? E aí a gente tem... a gente fica aqui na live, mas tem um monte de gente também mandando mensagem para a gente, né? Então, um abraço para a turma da Comigo, que está acompanhando a gente, um abraço para a turma da Binatural, um abraço para a turma da Cargill, um abraço para a turma da Dreyfus, da Bung. Tem muita gente aqui mandando mensagem para a gente, muitos desses ultra especialistas nesse setor, mas que sempre estão acompanhando, né, formas de como se manter desenvolvidos, como se manter atualizados, como buscar a informação correta. Mas, novamente, se você tem alguém aí do seu time que também está nascendo nisso, está nascendo nessa indústria, nesse mercado, é exatamente essa pirâmide, né, de bolsa, bases e câmbio que fazem a gente gerenciar esse risco de uma maneira muito apropriada. Vamos para o câmbio agora? Bora. Marcelão, câmbio. Falei um pouquinho das realidades de bases, né? Câmbio é aquilo que deixa economistas humildes. Imagina quem não é economista, né? Isso aqui é o que desafia muita gente. Então, diferenças entre taxas de juros, o fluxo cambial, né? O que está acontecendo de fluxo cambial de fora do Brasil para cá, o que está acontecendo de fluxo de investimento no Brasil, tudo isso mexe muito com o valor do câmbio, né? Condições macroeconômicas, condições fiscais, capacidade que um país tem de lidar aí com as suas responsabilidades, com os seus vencimentos, a balança comercial, então quanto está se exportando, quanto está se importando, tudo isso mexe muito com o câmbio, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso e o que está acontecendo aqui de uma maneira muito leve, no limite do meu conhecimento, beleza? Então, se você não estava dentro de uma caverna hibernando nos últimos 6 meses, né, você viu o câmbio brasileiro bater altas históricas nos últimos 6, 9 meses, né, chegando aí na casa de 6,20, 6,30. A gente namorou com o câmbio futuro, batendo R$7 na curva futura, né, uma oportunidade enorme para quem é exportador e se aproveitou dessas janelas. Exato, acho que é isso, é a oportunidade também, né? A gente está falando de risco, mas também surgem as oportunidades. Né? Exato, e assim, a gente está vendo um movimento recente de muito capital voltando para o mercado brasileiro, muito dinheiro que está se beneficiando dessa janela de oportunidade.
um real um pouco mais valorizado, investidores buscando um pouco mais esse investimento em moeda local, numa taxa de juros aí que de novo, né, se você também é investidor, está acompanhando a gente aqui, tá difícil concorrer com o governo, né, pagando 14,25%, 14,75%, 15% ao ano. Então, tudo isso, né, depois da eleição do Trump, e principalmente na mudança do ano para cá, fez com que a realidade que a gente tinha em 2024, de um real extremamente desvalorizado, mude severamente para 2025, né? E tudo isso, novamente, traz algumas oportunidades, traz uma volatilidade importante e traz um efeito de como a gente deveria lidar com tudo isso. Então, de novo, uma pausa aqui para a gente só colocar a bola no chão, né? Aterrissar um pouco essa informação. Esse tripé de formação de preço, né, de commodities, Bolsa de Chicago, bases, câmbio, uma realidade histórica muito bem dominada, mas extremamente complexa de ser digerida no dia a dia. Formar esse preço, às vezes a gente coloca a equação, parece simples, mas se você já sentou na cadeira e precisou tomar uma decisão, você sabe a agonia que aquilo ali traz. Você sabe a vontade que você tem de saber um pouco mais, de interpretar um pouco mais, de se conectar com gente da indústria que entende um pouco mais disso. E assim, nesse exemplo de formação de preços aqui, a gente começa, né, de novo, na hora de fechar esse material, é sempre agoniante porque a gente quer trazer alguma coisa para vocês que é muito recente, mas nunca dá tempo, né? A volatilidade também desse mercado de Chicago, do mercado cambial brasileiro, não dá tempo. Mas aqui vocês veem um pouquinho como a gente vai da Bolsa de Chicago, né, aos 10 dólares ali, 55, passando pelos prêmios no Porto, como que a gente atualiza esse câmbio ali para o contrato maio de 2025. Isso forma um preço FOB. Esse preço FOB ele se traduz em saca. Então, de novo, eu costumava falar nos tempos aí que eu fiquei à frente do trading da Cargill que esse é um mercado extremamente... que tem um vocabulário extremamente elaborado, quando, na verdade, a tomada de decisão ela precisa ser muito mais simplificada, com componentes que a gente precisa digerir ele no nível mais simples possível, tá? Mas aqui é um exemplo de como a gente sai da Bolsa de Chicago, chega num preço FOB em reais, em dólares, passa pelos custos portuários, chega lá, aqui a gente fez um exemplo em Londrina, né? Em como a gente sai de 10,55 lá na Bolsa de Chicago e a gente chega num custo por saca lá de R$ 136,23 em Londrina. Então, de novo, se você não entendeu nada disso daqui e está na sua jornada inicial, ou está no meio da sua carreira, ou tem curiosidade de, poxa, mas como é que se forma esse basis de verdade, né? Como é que a gente vai fazer isso? Vai ter conteúdo para você na formação. Se você é um operador de bases, mas morre de vontade de aprender as dinâmicas dos futuros, né? E está nesse período da sua carreira, vai ter conteúdo para você também. A gente vai se manter humilde, mas vai tentar dar um pouco de arma sobre o câmbio para vocês também, né? Principalmente aquilo que toca o mercado de commodities. Mas mais do que isso, eu acho que acompanhar cada um desses componentes, né? Não deixar um componente de fora. Então, de novo, situações terríveis já aconteceram quando você domina Chicago, mas deixa bases e câmbio solto, quando você domina bases, mas deixa Chicago e câmbio solto, e quando você domina só o câmbio e deixa o Chicago e o base solto. Então, dominar e contornar essas três pernas são análises diferentes, são ferramentas diferentes, mas de verdade, essa é a hora que tem um grupo que já sentou na cadeira, já teve skin in the game, né? Já teve tocando um PNL disso daí. Ajuda. Essa é a hora que é legal a gente ter gente especialista para traduzir o que são as oportunidades disso aí também para você. Então, vamos falar um pouquinho sobre que estratégia de gerenciamento de risco de preço é essa. E aí Marcelo, aí vai contigo. Vamos lá.
Vamos lá. Obrigado, João. Trazer para a gente aí esse cenário brasileiro e a formação do Basis, né, que a gente chama de preço local, extremamente relevante para qualquer trader, né, para qualquer pessoa que esteja envolvida na comercialização de commodities, na gestão de risco. Como eu disse no começo da live, existem uma série de estratégias possíveis, né, de se fazer, uma vez que a gente domina os componentes, uma vez que a gente entende os fundamentos, uma vez que a gente, a partir de dados, traça uma estratégia, tá? A estratégia que a gente vai trazer aqui, né, para gerenciamento de riscos, é uma estratégia conhecida no mercado como Short Basis, tá? É um nome estrangeiro, né, americano, tudo, mas na verdade ele é bem simples. Na verdade, short, né, no mercado financeiro, ele deriva, ele na verdade ele traz essa ideia de venda, tá? E longs são os lotes comprados, tá? Então quando a gente fala short basis, nada mais é do que uma estratégia, quando a gente vê aqueles 3 componentes que o João estava falando, de ficar vendido no basis, né? Então se você vende o basis, quer dizer que você não vai estar vendido nem em dólar, nem em Chicago. Você vendeu só um dos tripés, tá? E por que essa estratégia é interessante? Essa estratégia, ela funciona muito e a gente vê a necessidade dessa estratégia em alguns locais do Brasil, onde você tem uma capacidade de armazenagem limitada, você tem uma questão logística que precisa ser resolvida, muito comum, inclusive, para as cooperativas no sul do país, muito comum para cerealistas, né, que tem uma negociação com os seus clientes, em que esses clientes podem ficar a fixar preços, mas eles têm uma capacidade estática limitada. Então, o que acontece é que eles precisam vender essa commodity, precisam liberar espaço nesses silos, né, nesses armazéns, e aí, de uma certa forma, eles estão correndo um risco, né? Porque uma vez que você vendeu um produto que não é seu e o cliente ainda tem a possibilidade de travar esse preço a qualquer momento, você tem uma obrigação ali e aí você tem que entender bem dos componentes e das ferramentas para se proteger e conseguir lidar com essa questão logística que é muito presente, de novo, em grande parte do Brasil, tá? Nesse exemplo aqui, um trader, ele compra a soja da safra 25 com o preço a fixar dos produtores, então, muito comum também, a soja entrou no armazém, mas o preço está a fixar, né? O produtor, ele pode fixar esse preço a qualquer momento, existem, a grande maioria, na verdade, eles dão um prazo, né, de fixação, então você tem até um prazo ali para fixar, mas algumas cooperativas no sul do país, em alguns outros lugares, inclusive, elas permitem aos cooperados quase que um prazo indeterminado, que ele pode ficar sem fixar esse produto, tá? E aí, nesse exemplo específico, os produtores que ainda não fixaram o preço da soja, eles têm até o final de contrato de maio para fixar. A gente está usando um exemplo retroativo aqui para ilustrar com dados reais o que aconteceu, tá? Então, só com a fixação aqui por parte dos produtores é que o trader vai saber qual que é o preço efetivo da compra, mas ele tem que se livrar dessa soja, então tá aí aquele desafio que a gente colocou agora há pouco, tá? Então, o trader, ele vai precisar revender essa soja no final do mesmo contrato, quando necessitará abrir espaço nos seus armazéns. Então aqui em fevereiro, a gente tem nesse exemplo, tá? 6 mil toneladas ali em Paranaguá. A gente trouxe um exemplo de Paranaguá, imagina que o armazém está ali no porto para facilitar, tirar os componentes de frete e custos portuários ali, só para a gente entender, ficar só aqueles 3 fatores que a gente mencionou. E aí o que ele deve fazer? Ele deve vender agora ou ele deve segurar e vender lá no futuro, quando expirar o contrato maio 25, que o cliente dele vai fixar e aí sim ele vende, né? O famoso back-to-back. Qual que ele deve fazer? Deve vender agora ou vende lá na frente mediante fixação? Para tomar uma decisão como essa, né, o que um trader experiente vai fazer? Ele vai analisar o histórico do base, tá? Então, analisando o histórico do base, como o próprio João mencionou alguns slides atrás, a gente vê que ali em laranja, né, o basis ele está num nível historicamente bastante interessante, tá?
O que isso traz de interpretação para um trader? O que isso traz de insight na cabeça de um trader? Ele fala, puxa vida, se o Basis está numa relação historicamente muito boa, por que eu não vendo o Basis agora, né? E aí lá na frente, quando esse Basis cair, o que eu vou ter feito, na verdade, é um bom negócio, porque eu vendi o Basis antes dele cair, tá? E aí, considerando isso, tá? Aqui a gente traz um exemplo final. Então, ao final de fevereiro, ele decide entrar em uma operação short base para 6 mil toneladas, como a gente falou, e a operação, então, consiste, quando se fala em short base, em vender o físico e, ao mesmo tempo, ele vai comprar Chicago e dólar. Então, lembrando do tripé, Chicago, dólar e prêmio, ou bases, o que ele está fazendo aqui, o trader, analisando essa posição, ele fala, vou vender o bases. Vendeu o bases, comprou Chicago e dólar, tá? Como que eu vou vender o bases e comprar Chicago e dólar? Ele vende o físico. Quando ele vende o físico, ele está automaticamente vendendo Chicago, dólar e bases. E ele compra Chicago e compra dólar. Então o que aconteceu? A resultante dessa equação é que ele está vendido em bases, certo? Então aqui no exemplo, o trader ele entrou ali em fevereiro de 25, vendendo essa soja em Paranaguá. O preço FOB dela estava R$ 147,62. A gente chega a essa conta, de novo, considerando os componentes soja Chicago, né, o maio 25, considerando também o dólar para maio naquela época 5,90, e aí considerando também o basis ou prêmio no porto de mais 80. Quando a gente faz as conversões devidas, a gente chega no preço de R$ 147,62, tá? Que é o flat price, ou ali no cantinho embaixo no slide, vocês podem ver que é a composição de Chicago, dólar e basis, tá? Quando o trader faz isso, tá? Ele fez o que a gente chama de novo da operação de short base, então ele vendeu a soja em reais a R$ 147,62, tá? Então ele entra no físico vendendo, libera espaço daquele armazém, né? Vendeu aquela soja que não está fixada ainda o preço, liberou espaço no armazém, colocou o dinheiro no bolso, tá? E aí olha só como é relevante essa estratégia hoje. O João estava falando agora há pouco da reunião do cupom, do custo do dinheiro em reais hoje no país, o quanto que provavelmente a taxa Selic vai subir. Então, dinheiro no caixa, dinheiro no bolso, hoje ajuda ainda mais a compor essa conta quando a gente analisa a estratégia de short base. Então ele vendeu a 147,62 e lá na frente, em maio, a soja no físico, considerando os componentes, considerando que Chicago estava 10,30, que o dólar caiu para 5,70 e que o prêmio no porto caiu de mais 80 para mais 35, a soja resultante no final estava a 133,84. Se você olhar de uma forma bem simplista, vendeu por 147, comprou do produtor, quando o produtor foi obrigado a fixar em maio, a 133,84. Ganhou dinheiro. Sim, ganhou dinheiro. Mas o que está por trás dessa conta para a gente entender direitinho como foi que ele ganhou dinheiro nessa operação, tá? Então, como que o trader ele contabiliza o resultado dessa estratégia short base? Então aqui a gente considera 6 mil toneladas, que são basicamente ali 100 mil sacas, tá? Só para facilitar a nossa conta. Eu trouxe o mercado físico, Chicago, o câmbio e o basis, então os três componentes formando o preço do mercado físico, tá? Dividido entre compra e venda em dois momentos diferentes, fevereiro e maio, só para explicar aqui como funciona essa contabilidade. Então, em fevereiro de 25, o trader vendeu a 147,62, tá? Só estou repetindo aqui o que foi falado no slide anterior e trazendo para vocês a visibilidade da forma contábil, tá? Então, ele vendeu a 147,62. No momento que ele vendeu a 147,62, para ele executar uma estratégia short base, ele comprou o Chicago a 10,55 e comprou o câmbio a 5,90, tá? E aí, o que acontece é que, considerando o Chicago, câmbio e basis, ele ficou vendido no basis a mais 80. Num segundo momento, em maio 25, quando o produtor veio fixar essa soja, que já não estava mais no armazém, e o trader tinha que se proteger contra uma alta, o trader comprou essa soja do produtor a 133,84, tá? E aí, quando ele comprou a 133,84, ele vendeu a posição que ele carregava de Chicago, a 10,30, vendeu a posição de câmbio que ele carregava, que ele tinha comprado a 5,90,
E no fim, então, quando ele vende Chicago e câmbio e tem um preço físico, ele comprou o basis a mais 35. Quando a gente faz a contabilidade disso, a gente vê que no mercado físico, se você analisar apenas o mercado físico, você tem um ganho ali de 1.378.000. Teria uma perda em Chicago, R$325.000, uma perda no câmbio de R$464.000 e um ganho no basis de R$588.000. Tá? O resultado final dessa operação para o trader, ele foi um resultado de R$9,81 por saco, tá? Ou um total de R$981.000 aqui de resultado, tá? Isso porque a gente considera também, tá, aqui nessa conta, o ganho financeiro. Então, ele recebeu e botou no caixa a um juros de 2,25, o ganho de armazenagem mais quebra técnica, então 0,30 centavos por saco ali vezes os 12 meses, que dá mais ou menos uns 60 mil, ou 60 centavos por saco, e aí no fim você chega nessa composição da conta final pro trader, né, contabilizando todos os pontos. É uma estratégia final ganhadora em R$988.000 ou R$9,81 por saco comercializado. Quando a gente fala dessa estratégia short base... Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui. Claro. Fazer um momento João Kleber aqui do para. Só para a gente voltar aqui e aí fazer um cheque de realidade do que rola e o que as pessoas vão ver nessa formação. Então, novamente, se você absolutamente domina tudo isso que o Marcelo falou, eu te desafio, e aí vai lá no LinkedIn, vai lá no Instagram, da Redpoint, né, da JPacta, eu te desafio a falar para a gente o seguinte: sua empresa controla exatamente todos os dias qual a exposição dela de mercado físico? Quantas toneladas ela tem? Quanto valia as toneladas dela em fevereiro, março, abril e maio? Ela quebra essa exposição em Chicago, basis, câmbio. Perfeito. Todos os dias, todos os meses, vocês têm exata noção do que faz isso. Tá? Mais do que isso, você que trabalha numa multinacional e tem tudo isso à sua disposição, qual que é a sua taxa de juros real? Quanto que a sua empresa está captando hoje no mercado? Você sabe quanto que a sua empresa está captando hoje? Ou você sabe o que o teu gerente falou? Você já perguntou isso para saber quanto de verdade essa empresa está gerando de caixa, quanto ela está gerando de resultado? Mas mais do que isso, né? Você entende a maneira como isso daqui se faz? Porque, de novo, já passei por isso, eu já fui trainee dessa área, eu já cresci nessa área, eu fui diretor e líder regional dessa área. Agora, eu demorei anos para eu conseguir passar por todas essas componentes. Então, de novo, só queria fazer uma pausa aqui, né, de por que a gente está montando isso. Né? E aí, de novo, quem viu um pouco da nossa chamada, né, pro evento, de novo, gente, eu fui trader muitos anos, mas absolutamente eu não sou um comunicador de mídia social, né? Então um monte de gente veio fazer piada comigo pô, João, foi muito legal o seu vídeo. Mas aquilo que a gente falou ali você sabe exatamente a sua posição? Isso é o que a gente vai discutir nos 3 dias daquela formação. Vocês sabem buscar informação de marcar mercado exatamente a sua posição na sua localidade no Brasil? Então, de novo, coisa simples que se transforma em complexa, mas que de verdade é simples se é feita da maneira correta. Fala. Perfeito, é isso aí, João. E além disso, eu gostaria de chamar a atenção até para linkar com esse slide, além de saber exatamente sua posição em bases, em câmbio, no mercado físico, quanto você está carregando de posição, você sabe na hora de tomar uma estratégia dessa, qual que é a melhor ferramenta a usar de acordo com o mercado, né? Então, uma das coisas que vale a pena a gente estudar e entender, e nós vamos falar sobre isso, quais são os fatores que a gente vai olhar como estrategista para escolher o melhor produto. Eu vou usar um futuro, vou usar uma opção, vou usar um Seagull, vou usar um acumulador, que muitas vezes faz muito sentido. Não tenho a menor ideia que o Marcelo acabou de falar, e precisa aprender. São estratégias, estruturas que utilizam ferramentas de derivativos para compor essas estruturas, tá, de venda. E aí,
uma das coisas que a gente tem que fazer, necessariamente, além da análise fundamentalista, além de pensar em uma estratégia, além da gente controlar o base e a nossa exposição, a gente precisa entender diante do mercado hoje, quais são as ferramentas que vão me ajudar a gerir melhor o meu risco, tá? Então aqui a gente trouxe um exemplo somente da volatilidade, tá? Então, durante o mês de fevereiro, que é esse mês do caso que a gente estava estudando, tá? A volatilidade, ela estava em queda, né? E como era uma operação curta, com pouco valor tempo até o vencimento do contrato, a gente está falando de 2 meses, isso traz para a gente bons indicativos de que os contratos de opções poderiam ser uma boa alternativa para executar essa estratégia do short base. Não necessariamente os futuros. Lembrando que esse exemplo que a gente trouxe da contabilidade, a gente está usando futuros, tá? São diferentes contratos e diferentes ferramentas de derivativos que a gente fala também dentro do Hedgepoint Hub. A gente tem cursos que explicam as diferentes ferramentas, os diferentes produtos. Então, naquele exemplo, futuros, aqui estudando a volatilidade, o momento de mercado e entendendo como se precifica uma opção, né, com os 5 fatores da equação de Black-Scholes, sendo um deles o valor tempo e também a volatilidade implícita como 2 fatores importantes na formação do prêmio, do custo do meu hedge, eu diria que faria bastante sentido, nesse caso, utilizar opções ao invés de somente futuros. E aí, nesse exemplo específico, tá, a gente trouxe aqui como seria o cenário com 4 tipos de produtos diferentes. Então, usando futuros, usando uma compra de call, para fazer o short base sempre aqui, tá? E aí essa call que a gente está fazendo, a gente já está fazendo ela diretamente em reais. É uma call que a gente chama de call compo, né? É uma formação, eu trago um produto de balcão, não é um produto de clearing, não é um produto de mercado futuro, onde eu coloco junto o risco cambial e o risco de Chicago, aqui no mesmo produto. Então eu mato daquele tripé 2 fatores com um produto só, tá? Então aqui a compra de call, né? Call, para quem não sabe, é uma opção de compra, put, uma opção de venda. Na terceira opção, a gente tem uma compra de call spread. Call spreads é, na verdade, uma estratégia onde você compra uma opção de compra e vende uma opção de compra num nível mais alto. A ideia toda por trás disso é baratear o custo, né? Toda vez que você lança uma opção, que você é vendedor, você recebe um prêmio, toda vez que você compra, você paga um prêmio. A resultante desse prêmio recebido e do prêmio pago, ele vai te dar um prêmio menor, um custo menor para executar esse hedge. E a terceira opção que a gente traz é uma three-way, que a gente chama, tá? Então, nada mais é do que uma operação onde você tem um range de mercado e aí você faz uma call spread e aí você vende uma put para baratear ou até para tornar essa estrutura zero custo, tá? Então aqui o preço de Chicago mais dólar, a gente estava trabalhando com 137,25, que era o preço de Chicago a 10,55 vezes o câmbio de 5,90 no exemplo. Aqui a gente está tirando o basis da equação, né? Estamos falando de ferramentas para gestão de risco de Chicago e de dólar. E aí o momento que o trader entrou lá e o momento da saída, tá? Então vamos lá. A operação de short basis para soja 25, usando compra de futuros, compra de call spread e three-way, tá? Do lado esquerdo desse slide, tá? É muita informação, peço desculpa para vocês, mas é que a gente tem, é um conteúdo muito extenso, a gente tem pouco tempo e a gente quer tentar trazer o maior número de informação possível para vocês. Basicamente o mercado físico ali, então a compra e a venda das sacas de soja em reais, o basis, que são 2 fatores que vão ficar de fora, e aí os 4 no meio aqui do slide são as 4 estratégias que a gente comentou, compra de call spread e three-way de alta e futuros, tá? Aí a gente soma isso nessa estratégia, os ganhos financeiros, os 2,25% ao período que a gente considerou, mais ou menos um pouco acima de 1% ao mês aí, de custo financeiro, o ganho de armazenagem mais quebra técnica também, que a gente está considerando nessa conta, para compor os cenários e entender qual foi a melhor opção aqui. Então, se você tivesse feito o short basis, tá, via futuros, o que aconteceria, tá? Você teria
um ganho de R$ 9,81, indo bem ali se você fizer as contas no final ali, o resultado por saco, R$ 9,81 de resultado fazendo futuro. Se você tivesse comprado call, o seu resultado teria sido R$ 10,62 por saco, tá? Ou seja, a estratégia de comprar calls teria sido melhor do que a estratégia de futuros. Se você tivesse comprado uma call spread, tá? Você teria um ganho de R$ 14,03 por saco. E se você tivesse feito uma three-way de alta, você teria ganho R$ 16,34 por saco, tá? Então, o que isso traz para a gente? Olha só como é interessante isso, né? A gente está falando aqui de análise fundamentalista, a gente está falando de controle dos componentes que formam o seu preço, flat price, Chicago, influência do dólar, influência do base, como esse cenário macro influencia, como é importante manter isso e como é importante entender também do mercado de derivativos e dos componentes que formam preços para saber escolher a melhor ferramenta possível. Veja a diferença ali de R$ 9,00 para R$ 16,00 por saco. A mesma estratégia short base. O que diferenciou aqui no resultado do trader, e aí a gente está falando de quase o dobro, João, aqui de resultado, tá? Foi exatamente saber escolher o produto e a estrutura correta no momento correto. O mercado dá sinais, né? De novo, no começo dessa live eu falei para vocês, gestão de risco é saber enxergar também as oportunidades que existem na volatilidade, no mercado volátil, no mercado arriscado, né? Como que está hoje, tá? Então, a Three-Way trouxe um resultado R$ 6,53 melhor do que o futuro, que foi aquele cenário base, para a gente, tá? Porque a gente soube escolher. De novo, e acho que é isso, né? PowerPoint aceita muita coisa. Esse O cenário duro é. aconteceu, tá? Então esse foi um cenário real. Duro é você estar no mercado e não saber nem o que é isso. Né? Sim. Duro é você não saber que você tem essas armas, essas oportunidades. As oportunidades, né? Às vezes não saber explicar para o seu gestor, para o seu diretor, né? O que existe oportunidade. Às vezes você é o proprietário da empresa e você não quer tomar aquela decisão por desconhecimento, por desconfiança, porque não está assessorado por uma equipe que está capacitada e tudo mais. Então, de novo, gente, aqui muita oportunidade real, né? O estudo de caso aqui ele é real, como o Marcelo falou, mas que o que não dá é para 2025 no Brasil a gente ainda ter tanta gente que está não só desacostumada a fazer isso aqui, como até com medo, né? Medo do desconhecido, medo do absoluto básico. E aí eu chamo a atenção, isso que o João está falando é extremamente relevante, porque o Brasil ele é um benchmark. Assim, quando a gente fala de agricultura no cenário global, o Brasil realmente é uma potência, né? Eu viajo ao Mato Grosso, viajo ao Brasil, eu conheço grandes produtores, amigos, inclusive, que fazem um trabalho excelente. Assim, o Brasil, quando a gente fala da porteira para dentro, eu acho que dificilmente a gente encontra algum americano com uma tecnologia superior, seja de maquinário, seja de tecnologia de cultivo, sementes. Assim, a Embrapa fez um trabalho. A trading, o operador brasileiro capacitado, é muito difícil bater. É muito difícil bater. E assim, o carro que trouxe o produtor ou essas cerealistas, as tradings até aqui, não é necessariamente o carro que vai levar daqui para frente. Exato. Saber esse tipo de conhecimento, ele é necessário, tá? Daqui para frente ele vai ser o grande diferencial em momentos de crise, entre os que vão se sobressair e aqueles que vão passar por dificuldade. Porque muitas vezes a gente vê o produtor investindo muito dinheiro para conseguir 5 sacos a mais numa produtividade elevadíssima hoje por hectare, e aí na hora de comercializar ele perde 10, 15 sacos porque vende num preço pior. Né? Eu falo até mais, assim, pensamento provocativo. O que a gente viu acontecer no Brasil nos últimos 20 anos, em termos de produtividade, em termos de agronomia, boas práticas, infraestrutura, né? O Brasil deu um salto. Né? A gente saiu de ser um país que era um segundo maior produtor, né? Estou falando de soja, né? Segundo maior produtor, primeiro maior produtor agora. A gente tem grandes grupos investidores, não é mais só multinacionais, a gente tem grandes grupos nacionais e tudo mais. A reflexão que eu deixo para vocês a gente deu o mesmo salto
no uso de produtos financeiros, Perfeito. o mesmo salto no uso de derivativos, o mesmo salto na compreensão de como gerenciar esse risco e como fazer esse trading. E, de verdade, minha opinião é que a gente ainda não fez isso e, de verdade, a gente não fez isso começando por falta de formação de profissionais, começando por falta de uma cultura que abraça isso, né? Começando por investidores, proprietários, né? Um grupo de profissionais sêniores, de decisores desses mercados, que realmente eles se permitem usar o que existe melhor. E aí, falando sério, eu acho que a gente ainda vai ver esse próximo salto, né, de isso ser incorporado como uma prática absolutamente dominada no Brasil, mas não está democratizado para todo mundo, não. Não tá. Legal, pessoal. Eu queria chamar a atenção que a missão da Redpoint e da J-Pacta é uma missão de trazer conhecimento e aumentar o nível de conhecimento de produtores rurais, de indústrias, de gestores que têm à sua frente operações expostas ao mercado. A nossa missão aqui é realmente fazer com que você eleve o seu nível de conhecimento e passe a ter tranquilidade na sua tomada de decisão. Você acorde de manhã e saiba quais são os fatores que você tem que olhar, o que vai impactar efetivamente a sua operação, qual vai ser o tamanho desse impacto, como você pode se proteger desse impacto e usar ferramentas, como o Marcelo mostrou, que vão trazer a sua tranquilidade, que vão te proporcionar o maior ganho, o melhor P&L possível da sua operação, uma vez que ele é exposta ao mercado. Então, pessoal, essa é a nossa missão aqui. É nesse ponto que nós estamos tocando e vocês vão aprender com esses profissionais, né? Ou seja, vocês vão estar lidando diretamente com eles para trazer a sua dor, né? Ou seja, nós vamos abrir esse espaço para você trazer qual é a sua realidade, qual é a sua operação, como você controla a sua exposição ao mercado e o que você pode fazer para tomar decisões mais ágeis, mais conscientes e mais seguras. Então é nesse sentido que a gente criou esse programa. É um programa híbrido, então você pode assistir o conteúdo do conforto da sua casa, interagir com os profissionais do conforto da sua casa e um dia, né, na quinta-feira, no dia 29 de maio, conhecer esses profissionais, trocar cartões, conversar sobre a sua realidade, sobre a sua operação e entender qual é o melhor caminho para usar derivativos na gestão de risco da sua empresa. Então é esse espaço que nós queremos abrir. É uma condição imperdível, né? Posso dizer aqui com certeza que a condição que nós abrimos aqui realmente é para que você possa acessar esse nível de profissional e esse nível de conhecimento. Então aproveite essa oportunidade que nós estamos oferecendo aqui, porque ela não vai se repetir de novo. E como eu falei, são somente 20 vagas que nós teremos para esse primeiro programa nas condições que nós ofertamos hoje. Pessoal, a gente tem um minutinho ainda para perguntas e respostas. Temos perguntas e respostas até o momento. Acredito que a gente até se estendeu um pouco a mais do que o planejado. Algumas considerações finais? João, Marcelo? Não, acho que eu falei, acho que eu passei um pouco desse meu recado. Eu sou um entusiasta do agronegócio no Brasil, sou engenheiro agrônomo, venho trabalhando nesse mercado aí quase 2 décadas, devo todas as minhas conquistas a esse setor que é o orgulho do Brasil e acho que a gente deveria definitivamente assim dar esse passo em direção ao conhecimento. Acho que o que nos trouxe aqui, o que trouxe o agronegócio até onde nós estamos hoje, nesse cenário de excelência, exportando tecnologia, inclusive, para alguns outros países no mundo, foi o conhecimento, né? E aí a provocação é essa, né? Muitas vezes você está ali forçando a barra, produtor, tentando ganhar 2, 3 sacos a mais por hectare, investindo rios de dinheiro em produtos, né? E aí na hora de comercializar, você acaba perdendo 10, 15 reais por saco aí, que acaba matando todo o seu investimento, todo o seu esforço. Não estou dizendo que não tenha que ter esforço nesse sentido de tecnologia,
mas eu só estou dizendo que complementar, né, esse conhecimento e fortalecer a sua noção de gestão de risco, de comercialização e estratégias, acho que só vai fazer com que a gente chegue mais longe ainda, tá? Para mim é um grande prazer, obrigado por nos convidar para a live. Conte com a gente, acho que tem nossos contatos aí, né? Sim, o pessoal recebeu pelo chat esse material. Temos uma pergunta, né? Se haverá um módulo ensinando essa modelagem financeira. Sim, nós teremos um módulo, não só um módulo, mas nós teremos um dia todo só trabalhando ferramentas baseadas em derivativos para proteção contra volatilidade de preço, volatilidade de câmbio. Então, o Marcelo vai estar com a gente lá, a equipe do Marcelo vai estar com a gente, tanto nas lives quanto no painel de discussões, trazendo o passo a passo dessa operação que ele mostrou hoje, além de muitas outras que vão servir tanto para empresas de pequeno porte, quanto para empresas de médio e grande porte, na gestão do seu risco, da sua exposição a mercado. Se você tem uma operação que tem exposição a mercado, seja num nível pequeno, médio ou grande, se o seu nível de conhecimento ainda é básico, ou se o seu nível de conhecimento já é intermediário, avançado, você terá a oportunidade de somar o conhecimento participando desse programa. Porque nós vamos passar de forma simples, mas de forma eficiente, por todos os pontos importantes para quem tem uma exposição ao risco, né, para quem tem uma exposição ao mercado, e nós traremos o passo a passo da aplicação prática dos derivativos na proteção dessa exposição. Então, fique tranquilo, porque você vai conquistar muito conteúdo valioso para a sua tomada de decisão, para o seu dia a dia como gestor de uma operação de soja ou de óleos vegetais. Pessoal, eu acho que estamos chegando ao fim. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui da nossa audiência. Pessoal, o valor do treinamento. Acho que está aqui no slide. Olha, esse treinamento vale, no mínimo, R$24 mil. Se você for amanhã no nosso site, sem um código promocional, você vai encontrar ele por R$3.700. Nós estamos oferecendo para essa live uma condição única com 60% de desconto e parcelado em 12 vezes. Ou seja, nós queremos fazer com que você tenha a oportunidade de estar conosco, aprendendo, se capacitando e evoluindo no seu papel de gestor operacional de uma operação desse tipo. Então, por favor. Valor da live, 1.880. Não, desculpa, esse valor ele foi corrigido. Tá corrigido. Esse valor ele foi corrigido para R$1.500. É isso aí. Volto a dizer, pessoal, R$1.500 em 12 vezes usando o código promocional LIVE. 1.504, não é isso? R$1.504 para ser exato, com um código de 60% de desconto. Vamos falar o preço exato. Tem toda a razão, João. Fiscal da live, ó. Fiscal da live. Pessoal, aproveitem essa oportunidade, ela não vai se repetir, são 20 vagas. Vamos deixar uma mensagem final aqui, João. Temos mais perguntas? Não tem uma mensagem final, vem um monte de dedo ali falando, tem mais pergunta. Acho que essa é uma pergunta para o Marcelo. Tem como só travar o prêmio e o basis? Tem o que fazer com a trade, né? Boa pergunta. Existem formas de fazer o prêmio e o basis com casas de OTC, que a gente chama, né? Que são negócios de balcão, né? OTC, over the counter. Mas o jeito mais usual de fazer, o jeito mais simples de fazer, sim, é quando você faz a venda ou quando você faz a compra do produto físico com uma trading, e aí nessa formação do preço, no flat price, o base está lá. Grandes tradings, cerealistas, cooperativas, eles negociam o prêmio diretamente no porto, que é o que a gente chama de papel, né? Papel de exportação, tá? Mas o basis local, que
que aí existe muita confusão, né? Naquele exemplo a gente tirou o frete, a gente tirou alguns fatores e a gente estava tratando o basis ali como prêmio no porto, né? Porque a gente estava falando de FOB porto, entregue no navio, tá? Quando a gente fala de basis no interior, aí a gente tem frete, a gente tem influência de oferta e demanda local. Então a forma de você travar o basis local é efetivamente vendendo, tá? Para uma trade em si, ou não necessariamente uma trade, mas um consumidor local, tá? Legal, pessoal. Eu acho que agora, até para a gente não estender tanto a nossa live, primeiramente queria agradecer a participação do Marcelo, do João. Queria mais uma vez reforçar que são só 20 vagas. Pessoal, aproveitem, essa oportunidade não vai se repetir. Queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a atenção. E esse conteúdo ele foi só um flavor, foi só uma pequena amostra do que você vai encontrar na nossa formação, porque nós vamos realmente nos aprofundar nesses pontos e vamos trazer clareza para a sua gestão, para a sua tomada de decisão. Então, muito obrigado, contem com a gente, a nossa missão é elevar o conhecimento de todos vocês. Obrigado e até a próxima.